Nesta noite eu tenho a alegria de chamar a sua atenção a esta passagem da Palavra de Deus, a Palavra do Senhor Jesus, que se encontra no Evangelho de Lucas. Eu me volto ao capítulo 8, gostaria de ler o versículo de número 5, Lucas 8, 5. Palavras do Senhor Jesus em sua parábola, ensinando: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Nosso título nesta noite, nesta parábola do Senhor Jesus Cristo, é Quatro Corações, quatro tipos de ouvintes do Evangelho. Em todas as épocas, no período do Senhor Jesus e até o final, há quatro grupos, quatro tipos de personalidades, ou melhor dizendo, de ouvintes do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma das mais notáveis, memoráveis parábolas do Senhor Jesus, e quantas vezes nós já a consideramos aqui, e ela nunca cessa de produzir tesouro para nós. Nesta parábola, o Senhor Jesus Cristo descreve os seus ouvintes. É Ele quem está dando o diagnóstico, é o professor quem está declarando a personalidade e o estado dos ouvintes. Aqui é o Senhor Jesus Cristo discriminando, melhor, agrupando aqueles que ouvirão o seu Evangelho até o final, de maneira muito interessante, em quatro grupos psicológicos aqui, em quatro tipos de ouvintes. E a sua parábola divide a humanidade inteira nesses quatro grupos. E é claro, ele está falando sobre o efeito em que a sua mensagem, o Evangelho em particular, tem sobre estes quatro grupos de ouvintes aqui. Bem, queridos amigos, é claro, nós estamos incluídos nessas categorias. Deixe-me tentar ilustrar o que eu quero dizer. Nós temos, às vezes, pelo costume, a mania, não mania, mas o hábito de ouvir a palavra de Deus para outros, ou como algo que está sendo descrito distante, como um telespectador diante da tela de uma televisão ou de um computador, e as coisas estão acontecendo ali dentro daquela tela e não parece afetá-lo do lado de fora. É como a poluição em São Paulo. Nós olhamos para o horizonte e vemos aquela grande massa de poluição. Veja lá a poluição, mas nós estamos dentro dela. Essas quatro categorias de ouvintes está incluindo cada um de nós aqui nesta noite. Cada um de nós se encontra em uma destas categorias de ouvintes do Evangelho, porque nós estamos ouvindo o Evangelho hoje e já ouvimos muitas vezes. Assim, é necessário sondarmos o nosso coração à luz dessas categorias e saber onde, nesta altura da vida, antes de partirmos para estar com o Senhor ou para o dia de julgamento em sua presença, nos reconciliarmos com Deus, se ainda não nos reconciliamos. Bem, ele descreve então tipos de pessoas que irão ouvir o seu Evangelho. No versículo 5 ele inicia, é tão gráfica esta parábola, devo dizer. Quantas pinturas você já viu desta parábola? Ilustrações, quantos sermões, e realmente muito apropriada para a multidão, porque nós lemos no início do capítulo que ele dirige esta parábola a uma imensa multidão, e assim ele está peneirando, ele está lidando com a massa de ouvintes, separando em categorias. Isso é muito importante para nós. E ele usa uma parábola agrária para uma sociedade agrária que entendia muito bem o que é semear. Não haviam supermercados, todos tinham sua horta no seu quintal ali, se necessário, mesmo nas cidades, um pequeno lugar de ter ali alguma hortaliça, mas sobretudo no campo. E é uma ilustração bem conhecida, visível, cotidiana para aquela audiência de homens e mulheres. E eles entendiam muito bem a ilustração do Senhor Jesus Cristo. E ele toma essa ilustração, ele toma aquela visão cotidiana do semeador lançando a semente e ilustra os ouvintes do Evangelho. Bem, versículo 5, então nós iniciamos aqui. Um semeador saiu a semear a sua semente. E no versículo 11 nós já aprendemos, porque o Senhor Jesus explica que esta semente é a palavra de Deus, e em particular a mensagem do Evangelho. Esta, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus, o Evangelho. E ele sai a semear. E é muito interessante nós começarmos aqui, porque este semeador, ele entra em cena já com sua bolsa de lado, em cima do terreno, lançando, espalhando a sua semente. Ele inicia a sua cena fazendo isso. Ele já tem a semente pronta na sua mão, isto é, ele não prepara, ele não cria, ele não inventa a semente. E isso é muito importante. Ele sai a lançar, a semear uma semente que lhe é dada pronta, perfeita,
apta a germinar na terra certa e produzir o fruto para o qual esta semente foi criada. E o que o Senhor Jesus Cristo está ensinando, e o que eu quero dizer aqui nesta noite quanto a isso, é que este pregador, ou melhor, este semeador e este pregador, eu não inventei a semente. Esta mensagem que eu estou lançando, assim por dizer, nesta noite, explicando, aplicando, ela me é dada pronta. Não fui eu quem inventei a mensagem do Evangelho. O que eu, pequeno eu, poderia fazer para revelar o conhecimento do Deus eterno a outras pessoas? Ou 10.000 teólogos poderiam fazer para explicar, anunciar o caminho de salvação que vem de Deus? Ou o que eu, ou qualquer pastor, ou todos os pastores juntos em toda a história, poderia produzir ou fazer para purificar um pecador de seu pecado? A mensagem do Evangelho vem pronta. Eu estou anunciando o que Deus colocou na sua palavra, e esta mensagem eu devo entregá-la pronta como está. Assim é necessário que Deus, o nosso Criador, revele o caminho de salvação, revele o caminho de reconciliação e a entregue pronta. De outra maneira, nós sairmos tropeçando por toda a vida e nunca encontraríamos esse caminho. E essa é a primeira coisa a ser apontada aqui. O semeador saiu a semear a sua semente, a semente que lhe foi dada. E ele lança esta semente. E assim o Evangelho é representado aqui nesta parábola, nesta semente. Nós não sabemos qual é a semente em particular, talvez a de trigo, né? Porque a espiga de uma semente produz uma espiga com dezenas de grãos. Nós podemos pensar nela. Isso é vital, na verdade. Esta semente vem de Deus. E é vital compreender que o único caminho que conduz a Deus, a vida eterna, é o caminho estabelecido por Ele próprio. Certo? É muito simples isso, mas às vezes nós esquecemos, não é? Que não há 2 evangelhos, 3 evangelhos, mas um único evangelho, e é o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho segundo Jesus Cristo, revelado aqui nas páginas das Escrituras Sagradas. Deus se revelou. E Deus do céu viu a raça humana em seu pecado, e em sua imensa misericórdia, em sua imensa compaixão, enviou o Evangelho da graça redentora, seu próprio Filho, a este mundo. Assim, Ele preparou o Evangelho e o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Ele veio a este mundo e esta é a mensagem do Evangelho, a semente que é lançada. Que Jesus Cristo, Filho de Deus, tornou-se um homem para como homem lidar com o problema do pecado, em seu corpo, em sua alma, levar a punição do pecado, como um cordeiro sacrificial no lugar de pecadores, como um bode expiatório sobre quem era colocado a culpa, e este bode lançado no deserto para nunca mais voltar. O Senhor veio lidar com o pecado. Ele veio abrir o caminho de reconciliação com Deus, que nem milhões de sacrifícios repetidos diariamente no templo poderiam fazer. Ele é o Evangelho, Ele é esta semente, e esta semente é esta mensagem, a mensagem que é lançada, a mensagem que é pregada. E a parábola do Senhor Jesus Cristo, então, apresenta os 4 ouvintes, ou grupos de ouvintes, a terra em que esta semente é lançada. 4 tipos de corações. 4 tipos de terrenos, 4 tipos de ouvintes do Evangelho. Bem, aqui está, logo de início, o primeiro solo, o primeiro ouvinte do Evangelho. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E o Senhor Jesus explica o significado disso no versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois de ouvirem, vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Isso significa a semente lançada junto do caminho. Bem, pense sobre a ilustração. Mantenha um olhar na pintura ali do semeador lançando a sua semente. O que é este junto do caminho? Bem, o caminho aqui é no campo, é um trieiro. E você sabe que para percorrer esse grande campo, você não poderia seguir pisando em cima das sementes. Assim eram estabelecidos certos trieiros, não é? E por esses pequenos caminhos, muitas pessoas passavam para cruzar de um terreno para outro, de uma plantação para outra. Era este trieiro. E esta terra do trieiro, diferente da terra onde era semeada a semente, é uma terra muito pisada, compactada,
uma terra, um chão endurecido. Tenho certeza que você já deve ter passado por um desses trieiros no caminho de alguma plantação, milharal ou alguma coisa dessa natureza. Ali está a terra tenra com a semente crescendo, e aqui no meio esse trieiro, uma terra compactada, onde não entra água, não entra oxigênio e semente nenhuma irá crescer ali. E uma semente que foi lançada cai neste trieiro junto do caminho, e a palavra é lançada, mas a semente não conseguirá crescer de acordo com o ensino do Senhor Jesus Cristo, porque é um solo pisado, é um solo endurecido. A chuva, o sol, o andar das pessoas, tudo aquilo compactou esta terra, e assim não haverá raiz, e porque a semente que foi lançada não entra na terra dura, ela fica na superfície. Nós lemos que as aves dos céus, vendo a semente, vêm e tomam a semente e leva embora. Esta é a ideia na parábola do Senhor Jesus neste primeiro tipo de terra. Ela não forma raiz. E o que o Senhor Jesus Cristo está aqui representando com esse solo, é claro, são pessoas que ouvem o Evangelho ao longo de toda a história, pessoas que ouvem o Evangelho, mas não de uma maneira satisfatória à luz da palavra de Deus. A semente é a palavra que elas ouviram, e o solo é o coração, mas esta semente tem caído em um coração muito duro. E esta pessoa está sobre o Evangelho, domingo após domingo, ano após ano, na televisão, em casa, na internet. A semente sempre o toca, mas fica na superfície da mente e nunca desce à consciência, ao coração. Essa pessoa ouve o Evangelho, mas ela não tem grande interesse pessoal na mensagem que está ouvindo. É uma pessoa, tentamos descrever aqui, que vai à igreja de vez em quando, mas a mensagem não gera muito interesse nela. Não há ali um desejo real por reconciliação com Deus, por conhecer o Deus vivo, por perdão, por salvação. Talvez esta pessoa, este solo, este coração, aprecie o Evangelho, admire o Evangelho, admire a pessoa do Senhor Jesus, tem uma certa compreensão da mensagem de Cristo, mas ela não tem grande satisfação em ouvir a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ela não sente, não vê, não percebe a sua necessidade espiritual. E assim, por não perceber o seu pecado, a sua necessidade pessoal de reconciliação com Deus, a palavra que lida com o pecado e nos reconcilia com Deus não desce, a ficha não cai, a mensagem não vai ao coração. Esta mensagem não penetra o coração porque é um coração muito duro. O Senhor Jesus está representando este grupo de pessoas, corações endurecidos pela prática do pecado, por rejeitarem a Deus propositadamente por muito tempo. O escritor aos Hebreus fala sobre o endurecimento que vem com o pecado, gradativo, tirando a umidade dos ossos, ressecando, tirando a vida. E a prática do pecado, ela pode cauterizar a nossa mente se nós estamos vivendo em pecados e conscientes que somos pecadores, mas não respondemos ao Evangelho. O bater dessa água sobre esta pedra não amolecerá. Saber que eu sou um pecador, entender o que a mensagem da palavra de Deus diz, compreender que Deus deve punir o pecado, e ao mesmo tempo consciente, propositadamente seguir em meus pecados, resulta em um coração endurecido, e vai chegar um momento em que você não terá nenhum prazer em estar sob o som do Evangelho, e irá procurar fazer outra coisa por fim. É muito triste essa situação descrita pelo Senhor, mas é uma realidade em todas as épocas, em todos os ouvintes desta categoria, ouvinte do Evangelho. Mas há outras coisas importantes para essa pessoa neste momento. O coração deste homem, desta mulher representada aqui, é uma terra batida, porque todo tipo de coisa já passou por esse coração. Há ambições percorrendo a mente, há desejos pecaminosos percorrendo a mente e o coração, possíveis ambições, coisas para esta vida, e há muitos trieiros na mente, e é tão batida esta mente que ela não tem espaço para ouvir o Evangelho da graça redentora. Talvez esse coração, este terreno, ele foi endurecido pelo orgulho,
Um orgulho que foi insuflado e foi alimentado, e a pessoa passou muito tempo na vida, dizendo a si mesma: eu não estou interessado na mensagem do Evangelho. Eu creio que o importante é ser uma boa pessoa, e ponto final. Eu não estou interessado em buscar a Jesus Cristo. Eu não penso que não quero fazer o mal, não faço mal a ninguém. Eu creio que eu não sou um grande pecador. E eu não quero ouvir este Evangelho. E talvez hajam amigos aqui que tenham esta disposição mental para com o Evangelho, e o seu coração está endurecido por tanto tempo, sendo pisado e pensando e sentindo desta maneira. Queridos amigos, nós lemos que esta semente que caiu junto do caminho foi pisada, e as aves do céu a comeram. As aves do céu aqui são uma representação de Satanás, de seus demônios, está no versículo 12. E vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Essa é uma representação de Satanás. Você sabia nesta noite, querido amigo, em nossa geração moderna e cética, que existe alguém chamado Satanás, diabo, acusador, assassino de almas, que ele é real, que ele não é uma personagem mítica, fictícia, da mente primitiva humana, que continua aí ficando, e nós não conseguimos nos livrar dele. Me lembro conversando com um neurologista, qual consultava na infância, e sabia que eu era uma pessoa que ia na igreja, embora não salvo, e ele tinha uma foto imensa de um psicólogo renomado alemão. E ele falava sobre o diabo, sobre o inferno, rindo e contando piada. E ele dizia: olha, isso é coisa do folclore medieval. Uma história de um bicho verde com um arpão e com cauda. E na minha infância, tendo um pouco de compreensão, precisei dizer: não, isso é o conto do folclore medieval católico romano. Não, ele é real. E se existe um Deus, também existe um maligno. Se a sua palavra é verdade, então ele anda em derredor enganando. E é muito possível que ele saiba muita coisa sobre nós. É claro que ele sabe muitas coisas sobre nós e sobre o ser humano e a psicologia humana. Acaso ele não nasceu há 10 mil anos atrás? Não há nada nesse mundo que ele não saiba demais. Ele não sabe por onde nós andamos, e ele não sabe muito bem como enganar as pessoas. Ele sabe que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Assim como um ser inteligente, ele sabe que ele deve se interpor entre o ouvido e a palavra. E é tão fácil para ele fazer isso, nos fazendo dormir, ou nos fazendo pensar sobre amanhã, como vai ser o trabalho, como eu vou iniciar no escritório, para que a mensagem acabe, e aquela semente role sobre a terra da minha mente e caia, e eu volte para casa do mesmo jeito. Há alguém aqui nesta noite descrito nesta categoria do Senhor Jesus? E outra caiu, nos diz, junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E o objetivo dele, é claro, é te conduzir para mais e mais longe de qualquer influência benéfica do Evangelho, e remover de você imediatamente, o mais logo que possível, qualquer impressão do Evangelho. E a palavra de Deus é lançada, e você ouve e compreende, mas ela não desce, porque Satanás garantirá que nesta mente cauterizada pelas preocupações desta vida, esta semente não permaneça. E ele vai roubar essa semente. Você vai sair por esta porta e a tua mente vai estar: oxa, que vontade de comer uma pizza na pizzaria, e amanhã eu tenho que começar cedo, e liga o rádio, quero ouvir isso, e eu lavo a mensagem do meu coração e da minha mente, e eu não me recordo de mais nada na segunda-feira. Há alguém aqui enquadrado nessa categoria? O Senhor está fazendo o seu diagnóstico, e nós devemos ser muito sérios em sondar nosso coração e ver em que categoria nós estamos, porque a solução do Evangelho vem conforme nós identificamos onde nós estamos. Quão importante isto é, queridos amigos, e se este é o teu caso, diga a Ele: ó Senhor, eu me vejo agora no espelho da Tua Palavra, me ajuda, me livra da superficialidade, faz com que a Tua Palavra germine em minha alma, me dá um coração sensível à Tua Palavra, me faz sentir e ver, e me perdoa, e me ensina.
É a tua alma que está em jogo nesta noite, não é apenas um banco uma cadeira na igreja no próximo domingo, ou um pouco mais de conhecimento para se tornar um erudito que conhece mais agora de religião e outras coisas, ou um lugar de entretenimento religioso. É a alma eterna, e não há nada comparável com a alma é de grande valor, a alma é como um diamante em um anel de barro. O anel é este corpo, ele ficará para trás, porque lançar fora a minha alma, endurecendo o meu coração continuamente. Clame ao Senhor se você se vê nessa categoria. Esse é o diagnóstico de Cristo, e aqui está a mensagem de salvação. Mas há na sequência uma nova categoria, uma segunda categoria de pessoas. Está no versículo de número 6. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a explicação está no versículo 13. E os que estão sobre pedra, ou que caíram sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Bem, não é interessante? Na Palestina há campos extensos com muita terra que não pode ser plantado nada, porque embaixo daquela pequena camada superficial de terra há pedregulhos e há muitas rochas. E estes ouvintes entendiam. E aqui está o campo onde a semente será lançada, e naturalmente a terra ali por cima em alguma parte e muita pedra por baixo. E a semente é lançada, e porque a camada de terra é muito fina, ela não consegue produzir raiz em busca de água. Quando o sol começa a rachar em cima dela, ela seca e ela morre. Eu gostaria que todos estivessem atentos a isso, queridos, porque talvez nós nos encontremos nessa categoria. E se há alguma coisa que nos impede de atentar, reúna o pensamento e o intendente nos ajudará. Olhe para a palavra de Deus. Essa é uma questão de vida ou morte eterna. Nós não podemos ser passivos diante da palavra de Deus. A segunda categoria. Veja, essa segunda categoria é diferente da primeira, porque a primeira não tem nada de terra, é compacto. Mas essa segunda tem um pouco de terra, o que significa dizer que este grupo de pessoas tem um pouco mais de compreensão da mensagem do Evangelho do que o primeiro grupo. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. São pessoas de um solo superficial, e a semente consegue imediatamente entrar ali, e elas ouvem o Evangelho e dizem: que maravilha essa mensagem, ela faz todo sentido. E elas abraçam inicialmente a compreensão desta mensagem maravilhosa, mas logo abaixo dessa camada superficial de interesse na Bíblia, há pedras. Há ali a rocha de um coração que nunca foi quebrantado diante de Deus. Em outras palavras, a pessoa descrita aqui, ela é mais facilmente movida pela mensagem do Evangelho que a primeira. Ela já entende muito do sentido da mensagem do Evangelho, e talvez muitos se enquadrem aqui, e a pessoa diz: eu sei que há eternidade, eu sei que nós não somos meros animais, há um dia de partir, há um dia de prestar contas. Talvez a pessoa sinta uma certa vergonha por alguns pecados, e você entende que a mensagem de salvação é gratuita, é oferecida sem preço humano, é a graça de Deus. E se há alguém que está nessa categoria, então é possível mesmo que você abrace rapidamente o Evangelho. E se esta igreja, ou a igreja onde é pregado o Evangelho, criou um método humano do tipo: levante a mão e vem para frente, no primeiro culto você irá à frente, ou logo no segundo, você quer abraçar esta mensagem. E você professa a fé em Jesus, e talvez ame a mensagem do Senhor Jesus Cristo, e diz: é isso que eu preciso desta vida, eu estou cansado dessa bagunça no mundo. Eu quero estar com pessoas mais sóbrias, mais sérias. E daqui a pouco você pode estar se envolvendo com a igreja e gosta do ambiente, das pessoas, das novas amizades, e haja uma mudança inicial em teus hábitos. Você percebe, essas pessoas bacanas com que agora eu convivo, elas não fazem essas coisas e aquelas, eu também não quero fazer isso. Mas há um problema.
E o problema é este, que por trás desse entusiasmo ainda há um coração muito duro, muito resistente, um coração não transformado, ainda não arrependido, uma camada de rocha muito grossa dentro desse coração. A palavra de Deus causa uma impressão inicial na mente, nas emoções, mas não dura. E não irá durar. Se alguém se enquadra nessa condição, não permanecerá muito tempo sob o som do Evangelho, porque é um ouvinte do Evangelho muito frágil. E você pode estar na igreja como parte desta categoria do caminho onde há uma terra superficial, você está na igreja, mas você leva uma vida alternativa de pecados ao longo da semana. Talvez no coração, na imaginação, digamos. Eu me encontrei nesta categoria por muito tempo, devo confessar nesta noite. Crescendo na igreja, a semente do Evangelho sendo lançada em minha mente toda semana. E a adolescência chegou, a juventude chegou ali, e eu desenvolvi, como todo pecador nessa categoria, uma capacidade da insensibilidade ao pecado, ao ponto de poder estar na igreja e louvando ao Senhor assim, e cantando e lendo, e às vezes cantando na frente, e depois do culto ir a uma boate e fazer todo tipo de coisa. E não havia problema em meu coração, eu não sentia a contradição destas coisas. No domingo eu estava ali, nos outros dias no mundo e na igreja. Eu me encontrei nessa categoria por muito tempo, um coração duro. E logo que a fé é aprovada para essa categoria, os testes virão, é claro, porque eu digo que abracei o cristianismo, mas os meus amigos, eles tiram sarro do Evangelho e do crente dia e noite. E eu sei que logo que eles me virem com a Bíblia na mão e dizendo, eu não vou poder ir com vocês no domingo porque eu vou na igreja, eles vão cair em cima de mim com piada e vão me escarnecer no trabalho. E assim eu não irei aguentar isso, eu não produzirei frutos, porque quando o sol da tentação e do pecado vem mesmo, e o pecado estala o dedo, lá vou eu. Essa é uma categoria, alguém que se enquadre nessa categoria nesta noite, queridos amigos. O que acontecerá quando a fé for provada, os testes vierem e os amigos começarem a ridicularizar Cristo, o Evangelho, e ser moderno é não falar sobre estas coisas desse tipo, e descobrirem que você agora está lendo a Bíblia e buscando Cristo. Eu vou ter que desistir de algumas coisas também, eu sei, coisas pecaminosas que eu adoro e que eu não desejo realmente abandonar. E talvez eu perca vantagens no local de trabalho, na firma, quando o chefe souber que eu estou abraçando padrões de moral que me ensinam que eu não posso atender o telefone e dizer, o chefe não está quando ele está aqui do lado, fale isso, minta aquilo, diga aquilo mais, e eu não vou conseguir promoção, não vou conseguir o meu bônus, eu não vou conseguir isso, não vou poder vender meu produto. Assim, quando a aprovação, o teste vem, eu viro as costas e sigo de volta o meu caminho. Quão triste, não é? Como foi que alguém um dia disse ter entregado a vida a Cristo e entendido a mensagem, e quando veio o teste logo abandonou. A resposta do Senhor Jesus é que há pedras embaixo dessa superfície emocional, um coração duro. Você ainda não recebeu um novo coração de Deus, coração de carne, para sentir, para compreender. Houve uma mudança externa, uma adaptação externa, mas não houve conversão. Assim, queridos amigos, nós lemos que a umidade nesse tipo de solo é muito rasa. E porque não há umidade, a terra é pequena, o sol esquenta, ela evapora, não se criou raiz. E assim neste coração, embora na mente tenha percebido quantas coisas maravilhosas o Evangelho traz, a mensagem não chegou a produzir um desejo sincero, real, de ter meus pecados perdoados, de encarar a minha vergonha diante de Deus. Não há um desejo profundo de conhecer o Deus que é real,
e seu Filho bendito, Senhor Jesus Cristo, Salvador. E assim não há comunhão com Deus, e um relacionamento com Deus, e um desejo de andar com Ele, e ser transformado em teu caráter, e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Bem, o Salvador descreve a causa desse grupo não ter nascido de novo, como pessoas que amam seus pecados. Versículo 13, e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação ao pecado, se desviam. Se você se vê nesta categoria, você deve ser sincero em teu arrependimento, inteiro em teu arrependimento. Se você se vê nessa categoria, clame ao Senhor, não mais com os lábios apenas, mas de todo o coração. Misture o coração com a tua petição e um desejo profundo e real de ser transformado, de ser salvo, de ser regenerado por Deus. Essa é a solução. Mas eu devo correr para esta terceira categoria, descrita pelo Senhor da Glória, o Salvador. E outra caiu, versículo 7, entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Espinhos sufocaram a planta que começou a crescer, então não produziu fruto. Fruto que comprove que a pessoa nasceu de novo. Bem, no versículo 14 ele explica, e aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Bem, quem é este ouvinte aqui? Bem, é claro, uma pessoa mais preparada do que os dois ouvintes primeiros. Não é como o primeiro, que não há nada de terra, apenas barro compactado, nem como o segundo, que é uma camada muito fina e muita pedra. Há mais profundidade neste caso aqui. Porque a planta começa a crescer, e ela começa a mostrar algum broto, alguma forma de vida. E esta pessoa diz: eu entendo esta mensagem é para mim. Eu entendo que é uma esperança de perdão para mim. Essa pessoa tem uma forte percepção da eternidade e do céu, uma boa medida de sinceridade ao ouvir a palavra de Deus. Talvez esta pessoa tenha visto através da mentira das promessas deste mundo, desapontada com si mesma, e você aprende que o Senhor Jesus Cristo veio e você deve depositar inteiramente tua fé e confiança nele para a salvação. E então você segue os mecanismos da vida religiosa e você vai adiante. Como diz o Salvador, você segue adiante vivendo esta vida cristã. Mas há também um problema com esse ouvinte. E esse problema, ele não é percebido pelo pregador. Ele não consegue ver isso. Nem pelos amigos cristãos dessa pessoa. Ainda embora a terra neste ouvinte é bem mais profunda do que no primeiro ouvinte, não haja pedras. Bem, não há pedras, mas há muitos espinhos ali. E os espinhos não estão dentro da terra, estão por fora. E conforme a semente vai gerando, vai nascendo, germinando, os espinhos que não estavam ali inicialmente começam a crescer juntos com a planta. Há muitos espinhos. E espinhos que só aparecem quando alguém começa a afirmar crer no Senhor e deseja buscá-lo, e crescem forte e se tornam mais poderosos do que a planta. No versículo 14, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. Bem, aqui está uma pessoa que, embora nós pensávamos tinha se arrependido de seus pecados diante de Deus, que era um crente genuíno e sincero em Cristo, algo foi deixado de fora por parte dessa pessoa. A pessoa viu sua necessidade de arrependimento, de fé, de uma nova vida. Teoricamente, ela confiou sua alma ao Senhor Jesus Cristo, mas isso aconteceu. Ela nunca submeteu sua vida ao senhorio de Cristo. Nem virou suas costas ao mundo,
E nem disse: eu deixarei a partir de agora tudo aquilo que desagrada a Deus. Ela não disse: Senhor, me ajuda a deixar estas coisas para trás. Eu vou ser guiado por Ti e a minha vida será Tua e Tu serás o meu Senhor. Não. Ela foi ao Senhor em busca desta paz, deste perdão, deste conforto, crendo, mas não se entregou ao Senhor para pertencer a Ele e deixar tudo para trás. E assim, conforme ela segue pela vida, os espinhos dos cuidados desta vida, bem descritos aqui pelo Senhor Jesus Cristo, porque não houve conversão, eventualmente este mundo sufocou. Porque eu amo demais este mundo. E agora eu estou salvo na minha mente, eu creio que estou, mas eu quero permanecer na sociedade. Eu quero comer e beber da cultura deste mundo. Eu quero andar como mundano e com o mundano, e viver como mundano, e me vestir como mundano, e ver coisas sensuais, estar com pessoas assim, e curtir a vida, e ter a melhor vida agora que o mundo pode oferecer. Eu quero Deus e eu quero o mundo. E eu quero as coisas desta vida que a riqueza pode me dar, e me cobra também para me dar estas coisas, e assim, aquela suposta fé, pelos espinhos, são sufocadas e morrem. Ela não vem a produzir um fruto de vida eterna, um fruto de conversão. Não houve, você não entregou a tua vida inteiramente ao Senhor, para pertencer a Ele, e viver para Ele, e fazer o que Ele lhe comanda na palavra, e ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E se esse é o caso, queridos amigos, e você se encontra nessa categoria terceira, e você tem ido a Cristo, e você deixa a oportunidade ou a porta aberta deste mundo para ter um pé dentro e um pé fora, então eu devo te dizer que o Senhor não te ouvirá. Ele requer um coração completo, uma entrega completa, um ir a Ele por completo. E será provado, por fim, que de fato você realmente nunca amou o Senhor. E nunca desejou Ele em tua vida por inteiro, mas ter dele uma bênção, um lugar no céu, mas não Ele em tua vida para te guiar, controlar, determinar, ser Senhor da tua vida. Você deseja as opções abertas e a mão no volante, no controle da tua vida. Essa é a terceira categoria descrita pelo Senhor Jesus. Clame a Deus que te ajude a abandonar este mundo e o amor por este mundo. Rogue ao Senhor que te faça ver a armadilha que este mundo está colocando diante de você. Peça que Ele te dê misericórdia, tenha misericórdia de você, e te faça ver a necessidade de uma entrega completa para a salvação. Eu devo agora correr para o fim, para esta última categoria de ouvintes, no versículo de número 8. E outra semente, isto é, caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por um, 100 por uma semente. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a explicação está no versículo 15. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto, a melhor tradução seria pronto, e bom, isto é, preparado, e dão fruto com perseverança, perseveram em pôr para fora, em produzir fruto. Boa terra. Bem, acaso eu preciso ser uma boa pessoa para que a semente do Evangelho germine dentro de mim? É isso que Cristo está dizendo? Claro que não. Não significa isso. Mas significa um coração preparado. Em outras palavras, o terreno foi preparado. Aquele solo compactado foi amortecido para que o oxigênio entrasse e a água entrasse ali. E as pedras foram arrancadas, e o restolho de matéria orgânica, de raízes foram tiradas, e sulcos foram passados nessa terra até amolecer, e ela agora está pronta para receber a semente. E se você está pronto, se você vê a tua necessidade, se você está pronto para esta semente, ela irá germinar em teu coração para a vida eterna, e o Senhor irá aceitar o teu arrependimento. Este terreno pronto é um terreno que ouviu a palavra de Deus de bom grado,
Lembre-se daquela multidão que não ouvia de bom grado, que é o Senhor pelos pães e peixes. Este coração arado pelo Espírito Santo que me faz ver o vazio, a futilidade da vida. Este coração amolecido por esta vida ao perceber o domínio, a garra que o pecado tem sobre a minha vida. Eu vejo como pecador eu sou. Este coração quebrantado, não mais um coração dividido, mas agora quebrantado, não dividido com o mundo e com a igreja, mas quebrantado pelo pecado. A rocha se quebrou, a água e a semente pode entrar ali e germinar. É a pessoa que chega ao final de si mesmo e diz: Senhor, eu vejo tudo, eu sou um pecador e em mim mesmo não tenho esperança. Eu clamo a Ti de todo o coração, salva-me. Ela estende a mão de arrependimento completo, um coração inteiro estendido ao Senhor. Salva, toma o meu coração para Ti. Esse é o coração que germina. E outra diz: o Senhor caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. E no versículo 15, são os que ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto. Você retém a palavra e pensa sobre ela na segunda-feira, e no teu leito, e na terça-feira, e na quarta. Eu preciso tomar com seriedade esta palavra que eu ouvi, que eu li. É uma palavra de vida eterna, minha alma depende de ouvir e responder esta mensagem. Eu retenho, não dou descanso à minha alma, até encontrar descanso na salvação em Jesus Cristo. Esse é o terreno. Eu concluo aqui. 4 tipos de ouvintes. O ouvinte do coração duro, o evangelho não causa efeito ali. O ouvinte do coração superficial, não é? Entusiasta, superficial, mas logo irá. O ouvinte do coração de espinhos nunca se entregou por inteiro, e o mundo, por fim, comandou a sua mente, a sua alma e o seu coração, e ele obedeceu. E o ouvinte de coração preparado, eu cheguei a uma compreensão clara do vazio da vida, da futilidade da vida sem Cristo em mim, da minha culpa, da eternidade, do juízo de Deus e da pronta salvação estendida por Jesus Cristo a um pecador como eu. E ao mesmo tempo, eu me arrependo de meus pecados e me entrego ao Senhor Jesus. Diga a Ele a tua necessidade nesta noite. E Ele te ouvirá. E Ele te dará perdão. E aquilo que você tanto desejou, certeza de paz, de vida eterna, será dado a você pelo Senhor. Ele promete. É tudo que nós precisamos ouvir algo assim. Um diagnóstico de Deus, nos dizendo onde nós estamos diante dEle, qual o nosso problema e o que devemos fazer. Não é maravilhoso? Ele lida conosco como almas racionais em sua palavra. E fala conosco com bondade e com graça. Onde você se encontra nesta noite? Clame ao Senhor enquanto há tempo, meu querido amigo, minha querida amiga, e Ele te receberá e você o conhecerá. É tão simples. Você o busca desta maneira. Você vai a Ele em oração, você o encontra, você é salvo e você é salvo para sempre. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus bendito que enviou a este mundo o Salvador, sob os teus olhos estamos, cada coração, cada pensamento visível a Ti. Quão misericordioso o Senhor é. Não nos deixe, Senhor, nos enganarmos e persistirmos como se nada irá acontecer, como quem anda em direção ao precipício, à morte chegando. Não nos deixe agir assim, Senhor, como irracionais. Mas dai-nos de tomar, Senhor, com seriedade a Tua palavra que fala a nossa alma, o caminho de vida, e responder a esta mensagem do Senhor Jesus, que continua a reverberar em nossa geração e fará isso até o final. Dai-nos de sermos encontrados naquele dia eterno, como aqueles ouvintes que antes eram duros de coração, superficiais de entendimento, amantes do pecado, mas que encararam, por fim,
a sua rebelião e a sua necessidade, e foram lavados, e foram transformados, e foram reconciliados com o Senhor por meio do sangue precioso do teu bendito Filho, o Salvador. É o que rogamos, Senhor, em o nome precioso de Jesus Cristo e para o teu louvor. Amém.